A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Amém? Hoje nós estamos no nosso último áudio, O Mundo e Eu, aonde eu estou tratando de um assunto de separar a pessoa da apegação dos bens materiais, de pessoas que não têm o entendimento que aqui não vão ficar e que não podem se apegar às coisas que estão aqui, né? Nós sabemos que a terra toda está corrompida desde quando o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou por um homem, a saber, Adão. Então, quando o pecado entrou por um homem, ele contaminou todas as coisas, né? Todas as coisas que são contaminadas corruptivelmente, elas são sujas perante o pecado. Então, o pecado alcançou tudo, meus irmãos. E isso faz com que a gente viva num planeta que na verdade não está de acordo com a vontade de Deus. Deus, pelo seu grande poder, transformará essa terra, né? Ele vai destruir e transformar numa outra terra. Ele vai fazer uma outra terra aqui, aonde seja habitável conforme seu gosto e longe do pecado, porque, como disse João o Batista, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Então a obra de Deus foi que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, quando cremos em Cristo, nós deixamos a vontade da carne para viver a vontade do Espírito. Assim, se tomamos, meus irmãos, uma distância das coisas pecaminosas, né? Assim, a gente foge da aparência do mal. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então, Deus tem que trabalhar no coração do homem. Ele tem que mudar o pensamento do homem, porque o homem acha que é casar, ter filhos e morrer assim, acabou. Não, há uma nova vida, né? O mundo não acaba, as coisas não acabam assim que fechamos os olhos, né? Então a gente tem que entender o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Você que aí que não é cristão, você que ainda não se entregou a Cristo, né? Deixa ele governar a sua vida, você vai ver o que ele vai fazer. É muito importante, meus irmãos, né? A gente dá lugar a Deus. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, poxa, mas você é muito sábio, como é que faz para ter essa sabedoria? Eu vou ser sincero para vocês, meus irmãos, eu lutei contra as coisas que eu odiava. Eu odiava ler. O que eu fiz? Comecei a ler. Eu não gostava de jejuar. O que eu fiz? Pratiquei o jejum. Orar? Não é comigo. Comecei a fazer. Então eu comecei a ter uma vida com Deus. Eu gosto de falar com Deus e eu falo em oração. Eu gosto de jejuar pelos meus propósitos, por um agradecimento. Então eu faço, até louvar eu louvo, meus irmãos. Então eu faço com que eu tenha uma vida com Deus. Tá entendendo? Mas quando eu tenho uma vida com Deus, particularmente, o que eu necessito Ele me concede. E Ele tira o inimigo da minha presença. Repara, meus irmãos, que a arma que eu me tornei na mão de Deus, Deus vem e me dá um dom. Sobre esse dom eu granjeio outros. E o que eu faço? Eu começo a trabalhar com a palavra dele. Você pode ver que eu não estou adivinhando identidade de ninguém, não estou passando revelação para ninguém. Eu tive um sonho, deixa que eu te explico como é que é. Não. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, é que pela palavra de Deus eu explano ela, eu esmiuço ela, preparo um bom alimento e te dou. Eu entro na sua casa todos os dias de manhã e eu coloco sobre o seu celular um alimento, que ao clicar o play, o alimento começa a entrar na boca que você tem. Não é essa que você come o arroz e feijão, é na outra, é a orelha. É o ouvido, porque Jó, ele disse assim que a boca, o ouvido prova as palavras como a boca o paladar, então você come por ali, e a fé não vem por comer uma boa feijoada, a fé não vem por pegar um bom cinema, não, a fé, ela só vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, e você só ouve pelos ouvidos, então o que significa? Eu estou trabalhando de uma maneira de te dar fé. Eu procuro edificar a sua vida. Quantas pessoas que mudaram, sabe? Que antes do cafezinho era de um jeito, depois do cafezinho era outra. Quantas pessoas que nunca teve certas aulas, como eu dou aqui, dentro das suas próprias igrejas. Mas a culpa é do meu pastor. Não estou procurando o culpado. Estou dizendo que às vezes ele nunca teve aquela aula por algum problema. O pastor não teve aquela sabedoria, não estudou para aquilo.
Sabe? Então Deus me deu essa graça. Eu tô falando Deus, Ele me deu essa graça. Com essa graça eu faço um cafezinho para você. Por isso que eu tô trazendo esse estudo aqui, O Mundo e Eu. Porque eu estudei o que o mundo faz e o que eu tenho que fazer. Eu sei que a tentação do mundo podem me tirar da presença de Deus. Por isso, meus irmãos, esse estudo levou 10 áudios, 10 estudos. Hoje é o último. E esses 10 estudos nos traz o esclarecimento que temos que tomar distância, meus irmãos. Olha, não adianta, você que me acompanha no meu canal, logo mais eu vou lançar um vídeo lá que vai falar um pouquinho sobre o mundo. Você vai ver, você vai perceber. Logo, logo eu anuncio aí, né? Mas olha só, às vezes as pessoas estão impregnadas, sabe? Impregnadas mesmo, é esta palavra, aqui na terra. Elas estão pregadas aqui, elas olham as coisas de Deus, desejam as coisas de Deus, mas não vão para as coisas de Deus, porque as coisas do mundo seguram ela. Às vezes uma pessoa entra na igreja, triste, chorando, precisando de Jesus, mas bastou fazer um barulho de pandeiro tocando, ela já mexe o corpinho e sai para fora. Ou quantas pessoas vai para a igreja com pensamento lá fora, pensamento em outras coisas. E quantas pessoas estão indo para a igreja para buscar marido, para buscar esposa, para Deus trazer de volta? Deus pode restituir, mas irmãos, isso não é o ponto principal. Tá entendendo? Então nós chegamos no final desse estudo e eu quero trazer a conclusão aqui, né? Qual que é a conclusão desses 10 estudos, O Mundo e Eu? Se você tem desde o 1, guarda, meus irmãos. Passa para os seus amigos, divulga um cafezinho com Jesus aí, amém? Ó, o mundo e você não podem ser duas coisas normais, amigos, por um motivo do pecado. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo também tem obras, ele trabalha também. E com as obras que ele tem, ele faz com que a gente fique aqui preso no mundo. Mas Jesus veio para desfazer. Vamos dar uma olhadinha? 1 João 3,8, olha só. A parte B é a que nos interessa, mas vamos ler por completo, né? Ó. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, a parte B, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aqui você tira a conclusão que Jesus veio para desfazer aquilo que ele já está fazendo na sua vida, mas Jesus veio desfazer. Então, se você aceitar Jesus, é desfeito na sua vida todas as obras de macumba, feitiçaria, toda mentira, toda palhaçada, ele veio desfazer. Deus julgará o mundo e os seus pecadores, meus irmãos. Então, saia fora desse julgamento. Se eu falar para você assim, ó, sabe essa sala que você está agora? Ah, sei, pastor. Então, vai cair um avião em cima dela. O que você vai fazer? Ficar dentro da sala? Ou vai escapar desse avião que vai cair lá? É a mesma coisa. O mundo, sai do mundo, meus irmãos. Como pastor? Aceita Jesus e viva uma nova vida. Se entrega para Jesus, viva uma nova vida. Porque a partir do momento que você deixar a sua vida na mão de Jesus, você sai do que Jesus vai fazer com o mundo. Dá uma olhadinha em Atos 17:31, vamos lá? É a conclusão, tá? Atos 17:1. Vamos lá. 17:31, né? Ó. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Quer dizer, quem é esse varão aqui? Eu vou ler de novo, ó. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, tá vendo? Então tem um dia marcado que Deus vai julgar a injustiça desse mundo, certo? Agora, por meio de um varão. E para provar quem é esse varão, ele morreu e Deus o ressuscitou. Tá entendendo? Então Deus ressuscitando Jesus, que é o varão que vai também trazer esse julgamento. Entendeu? Atos, capítulo 17:31. Agora dá uma olhadinha comigo aí, ó. Olha só. Daí sim, depois da 7ª trombeta, os reinos do mundo voltarão a ser do Senhor. Por quê? Porque agora o mundo jaz no
maligno. Mas Deus vai deixar assim? Não. Deus está ganhando as pessoas que estão aqui. Um dia ele vem, ele vai tirar as pessoas daqui, aí ele vai julgar o mundo e vamos ver o que vai acontecer em Apocalipse 11. Vamos lá. Apocalipse 11. Dá um pulinho comigo aqui. Apocalipse 11, 15. Ó. E tocou o anjo a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Tá vendo? Então isso tudo vai acabar, e depois, quando tudo for transformado um novo mundo, será de um novo Senhor. E quem é ele? Jesus. Amém, meus amados irmãos? Aqui nós finalizamos o nosso estudo, o mundo e eu.